Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado irmão e irmã. Estamos iniciando a série em devoção ao Santo Rosário. Hoje nós temos como tema a perfeição do Santo Rosário em sua origem e em seu nome, baseado no livro O Segredo do Rosário, de São Luís Maria. O Santo Rosário constitui-se em duas realidades, a oração vocal e a oração mental. A oração mental é feita através da meditação dos mistérios de nascimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração vocal é feita através das Ave Maria, precedidas pelo Pai Nosso. Dizem que a devoção ela existe desde o tempo dos apóstolos. Porém, apenas no ano de 1214 foi que, de fato, Nossa Senhora apareceu para São Domingos de Gusmão, trazendo esse mistério, esse santo terço, essa devoção na qual nós temos hoje. Porém, naquela época, em 1214, foi trago os mistérios gozosos, gloriosos e dolorosos. E apenas no ano de 2002 foi que o Papa São João Paulo II instituiu os mistérios luminosos. Lá no ano de 1214, quando Nossa Senhora apareceu para São Domingos, eles passavam por um grande período de muitos pecados e os albigenses naquela época, eles estavam crendo em muitas crenças. E daí São Domingos, para rezar por aquele povo, se retirou daquela aldeia e foi se direcionar para uma floresta. Lá naquela floresta, ele ficou durante 3 dias e 3 noites rezando, chorando, meditando, fazendo penitências por aquelas pessoas e pelos pecados daquelas pessoas. E daí, diante de uma situação muito triste, porque a forma com que ele, de fato, rezava e se entregava era extremamente dolorosa. E daí fez com que ele ficasse com o corpo completamente dilacerado. Então, ele acabou entrando quase como em um coma. Nesse momento, Nossa Senhora apareceu para ele, juntamente com 3 anjos, e fez a seguinte pergunta: Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer utilizar para mudar o mundo? E daí, depois de um questionamento de São Domingos, ela apareceu e respondeu da seguinte forma: Quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico. E o que seria esse saltério angélico? É justamente o Santo Rosário que nós temos hoje. Antigamente era trago como saltério angélico justamente porque remetia, naquela época, como eram 3 meditações, eram 150 Ave-Marias. E é justamente a quantidade de salmos trago por Davi. Então, existe o saltério de Davi e existe o saltério angelical, que é justamente o Santo Rosário que nós rezamos. Então, naquela época, como eram os 3 mistérios, era 150 e por isso que foi trago esse nome de saltério angélico de Jesus e de Maria. E posteriormente, depois de uma meditação, depois de São Domingos, mais de 200 anos depois, veio o bem-aventurado Alano de La Roche, que teve a aparição também de Nossa Senhora para ele e também teve a aparição de São Domingos para ele, para que fosse de fato trago mais uma vez a devoção ao Santo Rosário. E Alano de La Roche era um padre de um extremo entendimento, um padre extremamente culto. E daí São Domingos apareceu para ele e disse da seguinte forma: Meu filho, é bom pregar, mas há sempre o perigo de se procurar mais a eloquência do que a salvação das almas. Ele queria que Alano começasse de fato a pregar sobre o Santo Rosário. Posteriormente, Nossa Senhora apareceu para ele, pedindo para que ele voltasse com as confrarias na época de São Domingos, que era justamente grupos de pessoas que se reuniam para rezar. E tinha aqueles grupos que rezavam anualmente, os que rezavam semanalmente e os que rezavam diariamente, todos os dias. Porém, nenhum mais importante que o outro. Ah, Reiane, mas se eu não rezar o Santo Terço, é pecado? Não, não é pecado. Porém, se você não rezar, você está perdendo de ganhar grandes graças. Em muito tempo atrás, existiam 2 padres que pregavam contra o Santo Rosário.
E naquela época, o que foi que aconteceu com eles? Um padre que foi pregar sobre o Santo Rosário porque era contra o Rosário, ele simplesmente morreu em uma sala, sendo que não tinha ninguém por perto e ninguém conseguiu compreender por que ele tinha falecido daquela forma. Posteriormente, um amigo desse padre iria também pregar contra o Santo Rosário, como esse padre anterior, e simplesmente ficou com o corpo completamente paralisado e as pessoas ficaram sem entender o que estava acontecendo. Até que esse padre simplesmente rezou e recorreu à Santíssima Virgem, pedindo a intercessão dela para que ele fosse curado e assim começar a anunciar sobre o Santo Rosário. E foi de fato o que aconteceu. A saúde dele foi totalmente restabelecida e ele passou de Saulo, aquele que condenava, no caso o Santo Rosário, para Paulo, aquele que começou a divulgar essa devoção. Antigamente chamado de saltério angelical, hoje é chamado justamente de rosário, através de alano, que significa coroa de rosas, porque a cada Ave Maria e a cada Pai Nosso rezado é colocado uma rosa na coroa de Jesus e de Maria. Reiane, mas eu estou em pecado se eu não rezar o Santo Rosário? Não, desde que você não propague contra a oração do Santo Rosário. Então, há muito tempo atrás, existia um rei, e esse rei ele não tinha o costume de rezar o Santo Rosário, mas sempre carregava consigo em sua cintura e sempre fazia com que os seus funcionários, súditos, fizessem aquela oração. E depois de um certo tempo, ele faleceu e depois teve um encontro, de fato, com Jesus e com Maria, em que eles colocaram em uma balança, de um lado, os pecados que ele tinha cometido e do outro lado, todos os terços em que as pessoas tinham rezado a partir da propagação dele. Com o uso daquele Santo Rosário, como recompensa, a sua vida foi prolongada. E assim que ele acordou, ele simplesmente exclamou: "Bendito seja o Rosário da Santíssima Virgem Maria, pelo qual fui liberto da condenação eterna." Que a partir dessa reflexão de hoje, nós possamos estar cada vez mais ligados a Jesus por meio da Santa Virgem Maria e da oração do Santo Rosário. E para encerrarmos o primeiro episódio da nossa série, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.